Seja muito bem-vindo. Hoje faremos uma viagem profunda para antes do início do tempo. Se você busca fortalecer sua fé e estudar a Bíblia com seriedade, te convido agora a se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem a alcançar corações que precisam de paz. Agora, prepare-se, feche os olhos. Imagine o momento antes da criação. O silêncio absoluto. Um estado onde não existe tempo, nem espaço, nem luz. Apenas uma vastidão infinita antes que o universo despertasse. Antes que as montanhas rasgassem os horizontes, antes que os oceanos definissem os continentes, e muito antes de você respirar pela primeira vez ou de seus ancestrais pisarem na Terra, ele já estava lá. O mundo moderno nos condicionou a valorizar o que é novo. Buscamos a última tecnologia, a notícia de última hora, a tendência do momento. Mas o apóstolo João, o discípulo que repousou a cabeça no peito do Mestre e ouviu as batidas do coração de Deus, nos convida a fazer o movimento oposto. Ele não nos aponta para o futuro, ele nos convida a olhar para trás, muito para trás, para antes do início de tudo. A Bíblia rompe a história humana com uma declaração que serve como a fundação de toda a realidade. Em João capítulo 1, versículo 1, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Talvez você já tenha lido essa frase 1000 vezes. Talvez ela soe como poesia religiosa antiga, gasta pelo tempo. Mas eu convido você a parar. Pare e sinta o peso tectônico dessas palavras. João não começa com o nascimento em Belém. Ele não começa com Maria, nem com José, nem com a manjedoura, nem com os pastores. Ele começa na eternidade. A palavra grega que João usa para princípio é arché. Ela significa mais do que apenas o ponto de partida cronológico. Ela significa a origem, a fonte, o poder primário, a causa não causada. Quando João diz, no princípio, ele está nos levando para aquele momento fora do tempo, onde apenas a divindade existia. E quem estava lá? Não era um vácuo solitário, não era uma energia impessoal, era uma pessoa. João chama Jesus de o Verbo, o Logos. Por que verbo? Por que palavra? Pense comigo na natureza da comunicação humana. O que acontece quando você sente algo profundo em seu coração? Um amor avassalador, uma dor aguda ou uma ideia brilhante? Enquanto aquilo permanece apenas na sua mente, é um mistério para o mundo. É seu segredo. Mas, quando você quer que o seu interior seja conhecido por outra pessoa, o que você faz? Você fala. Você usa uma palavra. A palavra é o veículo que transporta o que é invisível e o torna audível, real e compreensível para o outro. Deus nunca foi mudo. O Deus da Bíblia não é uma estátua de pedra com boca que não fala, nem uma força cósmica silenciosa. Deus é um ser de ser, comunicação. E a sua palavra não é apenas um som que o vento leva, nem uma vibração de cordas vocais. A palavra de Deus é a expressão perfeita de quem Ele é. Jesus é a autoexpressão de Deus. Ele é Deus falando a si mesmo para a humanidade. Tudo o que Deus quer que saibamos sobre o seu amor, sua justiça, sua misericórdia e seu poder, Ele falou através de Jesus. Como diz a Escritura em Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vamos voltar àquela cena do Gênesis. O universo está informe e vazio. Trevas cobrem a face do abismo. Então, a voz de Deus ecoa: haja luz. E imediatamente houve luz. Mas quem executou essa ordem? Quem era o agente dessa força criadora? João nos dá a resposta chocante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Era ele, Jesus. O carpinteiro de Nazaré não foi apenas um espectador da criação. Ele foi o arquiteto. Ele não foi criado. Ele é a origem da criação. Isso muda tudo sobre como vemos Jesus. Muitos conhecem o Jesus da manjedoura, o bebê frágil que precisava ser alimentado e protegido.
Outros conhecem o Jesus Mestre, que andava pela Galileia ensinando moralidade. Mas João nos apresenta o Jesus cósmico. O Jesus que segurava os átomos do universo juntos, enquanto, paradoxalmente, repousava no ventre de Maria. Ele não teve um começo. Ele é o começo. Enquanto nós contamos nossos dias, preocupados com o tempo que passa, olhando com ansiedade para o relógio, preocupados com os cabelos brancos que chegam ou com as oportunidades que perdemos, ele permanece. Ele é a rocha eterna que o fluxo do tempo não pode erodir. No Salmo 90, Moisés ora: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é a descrição do Verbo. Ele não se tornou Deus em algum momento da história. Ele não foi um homem que evoluiu espiritualmente até atingir a divindade. Ele sempre foi. Por que essa teologia profunda importa para você hoje, enquanto vive sua rotina? Porque saber que Jesus é o Logos eterno faria diferença quando as contas chegam, quando o diagnóstico médico assusta ou quando a solidão bate à porta. Porque vivemos em um mundo líquido. Eu sei que as coisas mudaram muito. As estruturas que pareciam sólidas estão derretendo. Valores que sustentaram gerações se perdem. Famílias se fragmentam. Pessoas partem sem aviso prévio. Às vezes, nos sentimos estrangeiros na nossa própria terra, como se o chão estivesse tremendo sob nossos pés. A ansiedade moderna nasce, em grande parte, dessa sensação de impermanência. Temos medo porque tudo parece passageiro. O emprego não é garantido. A saúde é frágil. Os relacionamentos podem acabar. Mas João capítulo 1, versículo 1, é o seu refúgio seguro. É a âncora lançada não na areia do tempo, mas na rocha da eternidade. Esse versículo nos diz que Jesus não é uma invenção humana. Ele não é um coach espiritual passageiro, nem um filósofo cujas ideias ficarão obsoletas na próxima década. Ele é anterior a tudo o que nos ameaça. Se ele existia antes dos problemas do mundo, ele é maior que os problemas do mundo. O texto diz: o Verbo estava com Deus. No grego, a preposição usada sugere uma relação de face a face. Indica intimidade, comunhão perfeita. Nunca houve um momento em que Jesus estivesse sozinho ou separado do Pai. E essa é a beleza do Evangelho. Ele veio nos convidar para dentro dessa comunhão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pense no escândalo disso. O infinito tornou-se finito. O eterno entrou no tempo. O onipotente, que desenhou as galáxias com a ponta dos dedos, limitou-se a um corpo humano. O Deus que criou os ouvidos agora ouvia o choro dos aflitos. O Deus que criou as lágrimas chorou diante do túmulo de Lázaro. O Deus que desenhou o universo é o mesmo que segurou a mão do leproso, aquele a quem ninguém queria tocar. Ele quebrou a barreira do intocável. O Deus que comanda as tempestades é o mesmo que ouve a sua oração sussurrada no silêncio do seu quarto, quando ninguém mais está vendo. Não importa o que aconteça amanhã. As manchetes dos jornais podem mudar. A economia pode oscilar. As estações vão passar. Mas o Verbo era no princípio, e ele será no fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Você não está à deriva no cosmos, fruto de um acidente biológico. Você foi pensado por aquele que é a própria razão do universo. E ele desceu até aqui não apenas para nos dar regras, mas para nos dar vida. A vida nele é descrita por João como a luz dos homens. Em um quarto escuro, não importa quão densa seja a escuridão, ela não pode apagar a luz de uma única vela. A escuridão não tem poder ativo, ela é apenas a ausência de luz. Mas a luz é uma substância, uma energia, uma presença. Jesus entrou na história humana como essa luz. As trevas da política corrupta, da religião hipócrita, da dor e da morte tentaram sufocá-lo, tentaram apagá-lo na cruz, mas a luz da vida não pode ser contida pela morte. Portanto, descanse. Você está seguro nas mãos daquele que criou o tempo. Se ele segura o universo, ele pode segurar a sua vida. Se ele planejou a redenção antes da fundação do mundo,
Ele não foi pego de surpresa pelos seus problemas de hoje. Aquele que estava lá antes de tudo, estará lá depois de tudo. E o mais maravilhoso, ele prometeu estar com você durante tudo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração hoje, deixe seu amém nos comentários. E inscreva-se no canal para continuarmos estudando juntos a palavra que nunca muda.